Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez refletirmos em Tua Palavra. Senhor, nós te agradecemos porque no decorrer de todos estes domingos o Senhor nos deu a oportunidade de olhar para porções das Escrituras, para cada um dos livros que o Senhor nos deu. O nosso clamor a Ti é que o Senhor venha dar desejo ao nosso coração, a fim de que venhamos nos apropriar da Tua Palavra, que nós venhamos ler essa Tua Palavra, venhamos meditar nela, venhamos aplicar nela em nossa vida, para que possamos viver vidas que glorifiquem ao Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, abre os olhos do nosso coração para compreender a Tua Palavra, é o que te pedimos no nome de Cristo Jesus, amém. Então hoje seria o reverendo Wilson que estaria aqui, mas ele pediu para substituir, que vai ser a despedida dele, está sendo, né, na igreja lá do reverendo Thales. Então, eu vou seguir aqui com os irmãos e, ao invés de estar trabalhando com o PowerPoint hoje, nessa é a nossa última aula, né, chegamos ao final, o reverendo Wilson já fez a apresentação geral do livro do Apocalipse, e eu queria olhar com uma palavra específica no livro do Apocalipse, que está no capítulo 12 do livro de Apocalipse, ainda mais sabendo que nós estamos no mês do Natal, né? O mês em que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro do Apocalipse, ele tem muito a nos mostrar, a revelar para nós coisas que nós não saberíamos se Deus não tivesse nos dito. Nós vimos na aula passada, na aula com o reverendo Wilson, é que o livro do Apocalipse ele não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade sobre os próximos eventos que acontecerão na esfera mundial. Há muitas pessoas que olham para o livro do Apocalipse como se João tivesse feito a redação desse livro pensando nos eventos que aconteceriam há 2000 anos à frente, buscando interpretações muitas vezes mirabolantes de coisas que estão presentes nesse livro, mas lembre-se, João escreveu para igrejas, para 7 igrejas daquela região, que estavam se amoldando com o mundo. E João escreve para que elas tivessem uma compreensão correta de como que Deus estava agindo na história, e a mensagem do livro do Apocalipse, ela foi direcionada para aquelas pessoas, a fim de que trouxesse conforto a elas em meio às dificuldades e em meio às perseguições. Então, o livro do Apocalipse foi escrito justamente para trazer conforto para as pessoas daquela época e para nós também hoje. E no capítulo 12, João ele vem nos mostrar algo de grandioso que estava acontecendo na história da redenção e que tem tudo a ver com o Natal, com a data que nós celebramos o nascimento de Cristo. Então, João ele abre os nossos olhos para nós termos uma visão do que aconteceu, do que estava acontecendo quando Deus estava agindo na história. Então, vamos começar observando aqui uma visão estranha que João recebe de Deus, né? Vamos ler aqui a visão que ele recebe. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Observe, esse é o primeiro sinal que João vê no céu. Então, João, ele está lá em Patmos, ele recebe esta visão, e nesta visão que ele tem, tente imaginar o que João vê. Ele diz que ele vê uma mulher, que essa mulher estava vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quando vocês olham para essa imagem, ou tentam montar essa imagem na sua cabeça, qual que é a primeira pessoa que vem à cabeça de vocês? Não responda que é Maria, né? É normal, nós vemos nas imagens, né? Principalmente nas imagens colocadas pela Igreja Católica, essa imagem de Maria como que estando com uma lua debaixo dos seus pés, com toda essa representação. Mas o que nós veremos aqui é que a imagem que João está passando para nós
ele está mostrando de uma imagem de uma batalha cósmica que está acontecendo nos céus. A primeira imagem que ele vê é desta mulher, e o que é dito a respeito dessa mulher, de coisas características? É dito que ela está com uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Esta mulher, ela está grávida e gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a figura aqui é a figura de uma mulher que ela está grávida, e há uma ênfase no sofrimento que ela está passando para dar à luz. Vamos ver o outro sinal e nós já retornamos aqui para a mulher. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então, a segunda imagem que João ele coloca diante de nós, ele vê um dragão. Se eu perguntasse o que lembra para vocês aqui dessa imagem, é capaz de alguns aqui lembrariam daquele desenho, a Caverna do Dragão, né? Onde tinha lá o Tiamat, aquele dragão terrível, mas vemos aqui a imagem deste dragão vermelho. É dito que ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ou 7 coroas, né? E diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o que esse dragão estava fazendo? E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando ele nascesse. O que João está mostrando para nós aqui? Ele está mostrando justamente, na história da redenção, todo o preparativo que houve para que Jesus Cristo viesse ao mundo. Quando nós olhamos no livro do Apocalipse, nós vemos que o Apocalipse é um livro muito simbólico. Então vocês vão encontrar números, por exemplo, um número que repete 144 mil. Você vai encontrar as 7 taças, as 7 trombetas. Você vai encontrar a presença do número 7. Você vai encontrar também o número, que é o número da besta, colocado como 6. Você vai encontrar essa simbologia do número 6. E quando nós paramos e observamos para o símbolo que é colocado no número 12, esta é uma referência que nós encontramos para o povo de Deus no Antigo Testamento, ou para o povo de Deus no Novo Testamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, quantas eram as tribos de Israel? As tribos de Israel eram 12. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quanto eram os apóstolos? Eram em 12. E quando a gente multiplica 12 vezes 12, 144, né? Então, 144 vezes 1.000, 144 mil. 1.000 dando essa ideia da totalidade. Então, quando observamos o simbolismo que está presente no livro do Apocalipse, nós vemos aqui que João ele está fazendo uma referência ao povo de Deus no Antigo Testamento, representado na figura desta mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos seus pés e com essa coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Mas o que tem a ver isso que João está dizendo, que essa mulher está grávida e grita com dores de parto? Antes que Jesus Cristo nascesse, vocês se lembram onde que Deus deu a promessa para o seu povo que ele enviaria um libertador? Nós vemos o proto-evangelho em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, ele prometeu que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas assim que nós continuamos e olhamos a narrativa do Gênesis, o que acontece logo no começo? Caim mata o seu irmão Abel. Então, desde o começo, e nós olhamos ali para essa situação, onde o irmão mata um outro, nós olhamos no Novo Testamento que Caim é colocado como sendo um filho do maligno. É colocado que é alguém que agiu por inveja, porque as suas obras eram más. Então, desde o começo, nós vemos a serpente, nós vemos Satanás, por meio daqueles que são os seus servos, tentando
agir para fazer com que impedisse a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Olhando um pouco mais à frente no livro do Gênesis, nós vemos o que acontece no capítulo 6 do livro do Gênesis. Ali nós temos a narrativa onde o dilúvio é enviado para destruir toda a terra, e apenas Noé ali é preservado. Mas o que é dito no capítulo 6 do livro do Gênesis? É dito que a corrupção da humanidade aumentava cada vez mais, e nós vemos que ali o autor de Gênesis, Moisés, ele nos fala que os filhos de Deus se enamoraram com as filhas dos homens, e destes surgiram homens gigantes que dominaram a terra, e na sequência nós vemos que a corrupção da humanidade se levantava cada vez mais, ao ponto de Deus estabelecer que ele destruiria aquilo que ele havia criado. Nós estamos estudando o livro de Judas, nas pregações no culto à noite, e nós vimos que tanto Judas quanto Pedro, eles fazem uso de uma literatura apócrifa, de uma literatura que não faz parte do cânon bíblico, mas que eles utilizaram estes livros para trazer à luz o entendimento daquelas pessoas, o que estava acontecendo com a entrada dos falsos mestres. E Judas, nós vimos, há alguns domingos atrás, no versículo 6, ele nos fala de anjos que foram colocados em prisão. Pedro faz a mesma menção a isso, porque foram anjos que não guardaram seu estado original. E quando nós vamos para essa literatura apócrifa, em específico no livro de Enoque, e lembrando, o livro de Enoque não foi escrito por Enoque. Então, os livros apócrifos foram livros escritos na época dos autores do Novo Testamento, mas o que as pessoas faziam para trazer autoridade àquele escrito? Eles colocavam o nome de alguém famoso. Então, alguém conhecido, e essa pessoa, uma das pessoas que foi utilizada, que é mencionada em Judas, é colocada no livro de Enoque. E como que nós lidamos com isso? Nós lidamos com o fato, como o pastor comentou no domingo passado, que aquilo que esses autores bíblicos registram a respeito desses livros apócrifos, aquilo é verdade do que aconteceu. Veja, nós não encontramos em nenhum lugar no Antigo Testamento algum registro de anjo batalhando pelo corpo de Miguel, pelo corpo de Moisés. Mas Judas nos menciona isso, e isso está registrado lá no Testamento de Moisés, que é um livro apócrifo, o livro Assunção de Moisés, onde isso é retratado. Mas eu estou mencionando tudo isso porque Judas, ao citar o livro apócrifo de Enoque, a referência que ele faz a Gênesis 6, a interpretação que é dada nesse livro apócrifo, para os filhos de Deus se relacionando com as filhas dos homens, é de seres espirituais se relacionando e tendo uma prole que não era de acordo com a vontade de Deus. E por conta disso, Deus manda o juízo sobre o mundo e, como um exemplo daquilo que viria a vir, destrói toda a criação, preservando apenas Noé e a sua família. Aqui, mais uma vez, nós vemos uma tentativa, antes do dilúvio, de Satanás, em sua atitude de rebelião, de tentar frustrar os planos de Deus da vinda do Messias. E a maneira como Deus responde é colocando juízo. Nós poderíamos pegar diversos exemplos da tentativa do inimigo, do dragão, tentar destruir a geração do povo de Deus. Lembre-se o que aconteceu no Egito. Moisés foi preservado porque ele foi colocado um cesto e depois foi encontrado pela filha do faraó. Mas o que aconteceu com os outros primogênitos? Foram mortos. Quando nós chegamos nos dias de Jesus, o que Herodes pede para que fosse feito? Para que os primogênitos fossem mortos também, e nós vemos que José e Maria vão com Jesus para o Egito. Então, desde o princípio, desde Gênesis 3,15 até o Novo Testamento, nós podemos olhar para esta luta que o povo de Deus travou como que uma mulher grávida, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então nós vemos a perseguição, o sofrimento que o povo de Deus teve para que o Messias viesse e nascesse. Então o primeiro sinal que João ele coloca diante de nós, ele nos mostra na história da redenção, como que o povo de Deus, representado por essa mulher, foi perseguido para que essa mulher não viesse a dar à luz. E a figura da mulher é uma figura do quê? É uma figura do povo de Israel. É uma figura do povo de Deus, é uma figura dos eleitos de Deus, por meio de quem? A figura do Messias
ela viria. Então, esse é o primeiro sinal que João ele coloca aqui diante de nós, e daí ele passa para o segundo sinal. E o sinal estranho que ele nos mostra desse grande dragão, e quando nós olhamos, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, dizendo que ou o cordeiro tem chifre, ou o dragão tem chifre sobre a sua cabeça, esta imagem do chifre nas Escrituras aponta para a questão de poder, para a questão de domínio. Então, nós vemos aqui que o dragão, esta imagem, ele é representado como esse dragão gigante com 7 cabeças, chifres, e é dito que com a sua cauda arrastou terça parte das estrelas do céu, as quais a lançou para a terra. E olha só o que é dito a respeito desse dragão. O que esse dragão ele estava fazendo? E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então, o que João vem retratar aqui, ele vem retratar o grande inimigo do povo de Deus. E o grande inimigo do povo de Deus que buscou no decorrer de toda a história, tentar fazer com que a semente da mulher não desse à luz aquele que traria a salvação para o seu povo. E é dito aqui sobre este dragão que ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, uma referência que está colocada que a rebelião que Satanás teve não foi algo que ele realizou meramente sozinho. E é interessante quando nós olhamos aqui, é que nós tendemos a achar que a queda desses anjos aconteceu no momento lá do Éden. Mas a única coisa que o texto do Gênesis nos diz, que ali Satanás foi expulso e recebeu a maldição de Deus sobre a sua vida. E aqui nós vemos o dragão estar diante da mulher, buscando para devorar, e ele consigo arrasta esses anjos rebeldes, que são aqueles que estão nos principados e potestades nas regiões celestiais hoje. E é importante nós pararmos e olharmos aqui para João, e por isso que eu selecionei esse trecho, porque nós precisamos ter uma compreensão correta a respeito do inimigo das nossas almas. E o que é dito aqui a respeito do inimigo de nossas almas, é que desde o princípio ele se coloca para perseguir o povo de Deus. E desde o princípio, o seu objetivo é impedir com que o Messias viesse. Nós estamos aqui hoje, nós sabemos que esse plano ele foi frustrado. Mas João ele vem aqui a nos colocar, e ele fala que este plano foi frustrado, e no versículo 5, ela, a mulher, deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, para onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nela se sustentasse durante 1260 dias. O que é dito aqui a respeito de Jesus, é que de uma maneira muito encapsulada, João ele nos mostra o nascimento de Jesus na sua encarnação. João ele nos mostra, ele já parte direto aqui para a ascensão de Jesus, dele governando as nações com o cetro de ferro, e João retrata aqui Jesus no seu estado glorificado, arrebatado junto de Deus e do seu trono. O que João ele está mostrando para os crentes que receberam essa carta? Que o Jesus a quem ele servia era o soberano, ou é o soberano sobre todas as nações. Nessa época, quem era o soberano? Nós vemos que Nero era o imperador que estava no Império Romano. Mas o que João está mostrando e descortinando para o povo é que quem estava no controle de todas as coisas era o filho dessa mulher que nasceu, foi levado para o céu e está regendo as nações com o cetro de ferro. Nós precisamos sempre olhar para a palavra de Deus, e o livro do Apocalipse nos ajuda a fazer isso, desenvolvendo uma visão elevada a respeito da pessoa de Cristo. Por exemplo, se você vai em uma igreja católica, como que você verá a cruz? Você verá uma cruz vazia ou uma cruz com alguém lá? Você verá a cruz com uma pessoa de um Cristo sofrido. Mas o que a palavra de Deus ela nos mostra, e por isso que você vai encontrar isso em igrejas presbiterianas, uma cruz, mas você vai encontrar essa cruz o quê? Vazia. É que o Cristo a quem nós servimos,
Ele não é mais o Cristo que está sofrendo sobre a cruz. Então, toda aquela história de missa não encontra fundamento nenhum dentro das Escrituras, mas o Cristo a quem nós servimos, ele está hoje reinando as nações com um cetro de ferro. Fala, pastor, mas e essa perseguição toda que acontece? Deus, ele está governando as nações com cetro de ferro, e o livro do Apocalipse, mais adiante, ele diz que Satanás está preso, no sentido que Satanás não tem o poder de enganar as nações para com a pregação do Evangelho. Mas aqui João, ele coloca diante de nós essa visão elevada do Filho de Deus, como que alguém que está regendo as nações com cetro de ferro. Daí a pergunta que a gente deve fazer para nós é: qual que é a visão que nós temos a respeito de quem Cristo é? Ou seja, o que Cristo está fazendo hoje? É verdade, ele intercede por nós diante do Pai, ele está presente conosco espiritualmente, mas nós precisamos saber que aquele a quem nós servimos, ele é o rei soberano sobre o universo. Não é que ele reinará em algum momento futuro quando ele voltar, mas que ele já está reinando hoje, e nós veremos as consequências desse seu reinado na sequência do texto que nós vemos aqui. Então, aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, teve consequências que nós podemos dizer que são consequências cósmicas, que não afetou unicamente a nossa vida, mas afetou inclusive aquilo que acontece nos céus. Vamos continuar observando o texto. Versículo 7. Ele vai falar, depois de apresentar a visão da mulher, a visão do povo de Deus, a visão do povo de Deus perseguido, e apresentar esse dragão, ele vem apresentar uma cena de uma batalha. E ele está nos mostrando que isso é o que aconteceu por detrás do cenário que nós muitas vezes não atentamos na vinda de Cristo, da obra de Cristo sobre a terra. Versículo 7. Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para ele no céu. Então, João ele está nos mostrando aqui uma batalha entre seres espirituais. E ele coloca Miguel como este arcanjo de Deus, guerreando juntamente com os seus anjos, com o dragão e os seus anjos também. Então aqui nós vemos a palavra de Deus nos mostrando que dentro da nossa vida, que nós muitas vezes não percebemos, existe uma realidade espiritual, e nesta realidade espiritual é apresentada aqui que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. E o que é dito que no final dessa batalha é que não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles nos céus. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus, nós não encontramos muitas coisas a respeito dos anjos, mas aquilo que nós encontramos a respeito dos anjos nos mostra que os anjos são espíritos ministradores, Hebreus no capítulo 1, que Deus utiliza para comunicar as suas bênçãos para o seu povo. Então, são espíritos ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus, no capítulo 1, nos é dito a respeito dos anjos. Mas aqui ele nos mostra que há duas forças, e nessas forças em oposição, o exército de Deus, Miguel com seus anjos, sai vitorioso contra o reino das trevas. E algo que me chama muito a atenção aqui, e nós muitas vezes não atentamos, é que é dito, não havia mais lugar para eles no céu. Por que é importante nós percebermos nisso? A resposta vai estar no próximo versículo. É que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e vamos nos lembrar especificamente do livro de Jó. No livro de Jó, no começo daquele livro, nós vemos que os filhos de Deus, eles se apresentam diante da presença do Senhor. E ali no livro de Jó nós vemos que quem são esses filhos de Deus? Os filhos de Deus são os seres celestiais, são esses anjos, são esses espíritos ministradores. Mas o que de estranho aparece ali em Jó que está também diante da presença do Senhor? Nós vemos ali que Satanás ele está diante da presença do Senhor.
E Deus faz uma pergunta para ele, pergunta se ele havia, de onde ele estava, ele diz que estava rodeando a terra, ele faz uma pergunta, você viu o meu servo Jó? Nós vemos o que Deus está fazendo, Deus está pedindo um relatório ali para Satanás, da função que ele fazia de observar, o que ele fazia durante todo esse tempo. Ele observava, e o texto aqui adiante vai nos dizer que ele levava acusações contra o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que Satanás ele tinha acesso à presença de Deus. E dentro desse acesso à presença de Deus na vida de Jó, nós vemos ali que Deus autorizou que ele tocasse na vida de Jó, Deus autorizou que ele fosse observar a vida de Jó, que ele andasse ali com Jó, mas que ele não tocasse na sua vida. Então, nesse período do Antigo Testamento, nós notamos que a presença de Satanás, ele tendo acesso diante da presença do Senhor. Mas o que aconteceu depois desta batalha que é registrada aqui por João? Versículo 8, mas não conseguiram sair vitoriosos, não havia mais lugar para eles no céu. João está nos dizendo que depois disso, o acesso de Satanás à presença de Deus foi eliminado. E como que ele confirma isso? Versículo 6, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Aqui no livro do Apocalipse, nós temos explicado que aquela serpente que ali estava no Éden, é claro que nós lemos o Antigo Testamento já com essas coisas na cabeça, mas João ele está nos mostrando que a antiga serpente era o dragão. E quem é esse dragão? O sedutor de todo mundo, e o nome dele é Satanás. E a palavra Satã em hebraico é aquele que é o acusador, é aquele que faz oposição. E o que é dito? Ele foi expulso e foi atirado à terra com ele e com os seus anjos. A palavra de Deus ela está nos dizendo que com a obra de Cristo realizada, Satanás ele não tem mais acesso diante da presença de Deus. Qual que é a implicação prática para a nossa vida que João está nos mostrando? É que Satanás hoje ele não tem mais do que nos acusar diante da presença de Deus. Veja, até antes da morte de Cristo Jesus e da sua ressurreição, Satanás tinha do que nos acusar. Ele podia muito bem chegar, e o texto vai nos dizer que ele fazia isso, ele podia muito bem chegar diante da presença de Deus e dizer, você não disse que do dia que comessem eles morreriam? Ninguém está morrendo. Quem está morrendo no lugar deles é o animalzinho lá, é a ovelha, são todos esses animais que você colocou, mas eles não estão morrendo. Mas com a morte de Cristo Jesus, não resta mais condenação. Então, com a morte de Cristo Jesus, não há mais do que Satanás nos acusar, e a palavra de Deus nos diz que ele foi expulso diante da presença de Deus, e é dito que ele foi lançado para onde? Ele foi lançado para a terra, não apenas ele, mas com os seus anjos. E para ver que isso teve um efeito grandioso nos céus, o texto da palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então essa grande voz ela anuncia que a salvação havia vindo, que o poder do reino de Deus havia vindo, e isso havia vindo no quê? Na autoridade do seu Cristo. E o que o texto diz na sequência? Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o que João está mostrando aqui é que no céu houve uma celebração, porque em primeiro lugar foi anunciado a chegada do reino de Cristo, a chegada da salvação, o reino de Deus, a autoridade do Cristo, e na sequência é colocado, o dragão, ele foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E o que é dito? É que de dia e de noite ele fazia o quê? Nos acusava diante da presença de Deus. Então, até antes da vida de Cristo, da vinda de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, a palavra de Deus nos diz que o que Satanás fazia? Acusava
de dia e de noite aqueles que faziam parte do rebanho de Deus. Mas, pela grande vitória que foi alcançada, o texto nos diz que ele foi expulso diante dessa presença. E qual que é a implicação disso para nós? A palavra de Deus está nos mostrando que não faz sentido nós dizermos que Satanás ele está nos acusando. Veja, Satanás é verdade, ele pode utilizar os meios externos para que você se sinta acusado de alguma coisa, de você não estar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, ele pode fazer isso daí usando pessoas, inclusive, para dizer, mas você está vivendo desse jeito, mas você não disse que é crente? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que ele não tem mais poder para nos acusar diante da presença de Deus. Então, nós não podemos conferir ao inimigo um poder maior do que o que ele tem. Nós aprendemos ali no livro de Judas que o próprio Miguel, quando contendia pelo corpo de Moisés, ele não o ousou repreender, ele disse, o Senhor te repreenda. E Judas coloca que a característica dos falsos mestres é de blasfemar ou de falar coisas inapropriadas contra esses seres celestiais, mas aqui a palavra de Deus nos mostra agora que a situação em que o inimigo se encontra é uma situação na qual ele foi expulso da posição que ele tinha de nos acusar de dia e de noite. Isso deveria nos fazer viver com mais paz e tranquilidade no nosso coração, porque se Jesus Cristo, ele reina e ele está reinando as nações com o cetro de ferro, se Jesus Cristo ele é o Senhor sobre a nossa vida, nenhuma condenação mais há sobre nós. E nós não poderíamos nos deixar sentir intimidados e achando que, olha, Satanás ele está me acusando diante de Deus. Satanás não tem mais do que te acusar diante da presença de Deus. Porque a palavra de Deus nos coloca que o escrito de dívida que era contrário a nós, ou seja, do não cumprimento às ordenanças de Deus, foi encravado por Cristo na cruz. E Paulo, na carta aos Colossenses, ele fala que o que Jesus Cristo fez, que Deus fez através de Jesus Cristo, foi expor os principados e potestades à vergonha pública. Então, o que é dito, que o que aconteceu na cruz do Calvário, é que a obra de Cristo, ela foi tal, que levou à exposição à vergonha destes seres espirituais que se rebelaram contra Deus. E a mensagem clara que é colocada para nós é que Jesus Cristo venceu esses principados e essas potestades. E, consequentemente, eles não têm poder sobre a nossa vida e Satanás não tem o poder de nos acusar diante de Deus. E o texto aqui continua dizendo, eles o venceram. Quem são eles, né? Estes irmãos, os quais Satanás os acusava de dia e de noite. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, observe, o que João está colocando é que esta vitória que foi alcançada pelo povo de Deus se deu por conta do quê? Do sangue do Cordeiro que foi derramado e por causa da palavra do testemunho que deram, e essas pessoas, que muitos nesses dias em que João escreveu, perderam a sua vida por não negarem a Cristo Jesus. E daí a mensagem final que é colocada, e veja, na Bíblia de vocês está tudo entre parênteses, de uma grande fala que foi proferida para aqueles que se encontram no céu. Versículo 12, por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o versículo 12, João ele está nos mostrando que esta mensagem foi uma mensagem que foi colocada, olha, alegrem-se céus, porque não tem mais a presença do nosso acusador, que nos acusava de dia e de noite, alegrem-se vocês, porque Jesus Cristo, por conta do seu sangue, venceu, o dragão foi expulso, não há mais do que nós sermos acusados diante da presença de Deus, mas ele coloca, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que a palavra de Deus ela está nos mostrando é que a obra de Cristo, ela teve efeitos, inclusive nas regiões celestiais.
Porque antes que a sua obra fosse completa, nós vemos que Satanás adentrava diante da presença de Deus para nos enganar, para nos acusar diante da presença do Senhor. E depois disso, o que é dito? O dragão, ele foi expulso e foi lançado à terra. Para nós, essa mensagem nos mostra que é uma declaração da palavra de Deus da derrota do maligno. Até antes de Cristo ressuscitar, Satanás achava que tinha vencido. O dragão que estava ali à porta buscando devorar a mulher, achava que havia conseguido uma vitória sobre o povo de Deus, mas o que a palavra está dizendo aqui é que hoje ele foi lançado à terra, ele e os seus anjos. E o que é dito aqui a respeito dele? Ele está cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. A derrota já foi estabelecida. Satanás, ele já sabe o que ele está derrotado. Mas o que a palavra de Deus nos diz que a sua ação aqui nessa terra é uma ação de quem está com fúria, e na sua fúria, o que ele fará, nós veremos na sequência do texto da palavra de Deus. Ele sairá para perseguir o povo de Deus. Para aquelas pessoas que viviam no tempo de João, essa mensagem era uma mensagem gloriosa, uma mensagem de conforto, e para nós hoje, porque ela está mostrando justamente a vitória de Deus através de Cristo sobre o reino das trevas. O império podia estar prosperando e perseguindo o povo de Deus, mas a palavra de Deus nos diz aqui que por detrás dos bastidores, Jesus Cristo foi aquele que alcançou a grande vitória, uma vitória que foi tal, que garantiu a libertação do seu povo e a expulsão de Satanás dos céus. E vamos ver o que é dito a respeito da perseguição que é colocada, versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós temos toda esta grande representação aqui do dragão perseguindo a mulher recebendo essas asas como da águia, sendo levada ao deserto. É uma figura que João está mostrando aqui do livramento que Deus deu para o seu povo, tanto o povo da antiga aliança, quanto o povo dos primeiros dias ali do cristianismo, dos primeiros dias quando Jesus Cristo andou sobre a terra. Mas olha o que é dito a respeito do dragão. O dragão, ele ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência. E o que é dito? Contra quem ele foi travar essa guerra? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são os que guardam os mandamentos de Deus? Essa é uma referência que nós vemos ao Antigo Testamento, então o povo da antiga aliança, mas com a vinda de Cristo nós temos não apenas os que guardam os mandamentos de Jesus, mas os guardam os mandamentos de Deus, mas também aqueles que têm o testemunho de Jesus. A referência que João está mostrando para nós aqui é uma referência justamente à perseguição do dragão que ele tem realizado contra a igreja de Cristo. Isso, microfone para a irmã Eleonor, já. Eu acho o livro de Apocalipse assim, bem difícil de se entender, né, pastor? Sim, precisa estudar muito e raciocinar muito, né? Eu sempre achei o livro de Apocalipse assim, muito difícil, sabe, de entender, né, para a gente que é
não é muito, né, assim, esperto, né? Então, é bem difícil de entender o livro de Apocalipse, né? Para o consolo da senhora e para o meu consolo também, um dos grandes reformadores, né, da tradição reformada, João Calvino, que ele escreveu aqueles 4 volumes gigantes das Institutas, apresentando as realidades da fé cristã, ele pregou em todas as escrituras, mas Calvino, ele não escreveu um comentário ou não tem pregações no livro do Apocalipse. Isso é apenas um consolo para dizer que, mas isso não significa que o livro do Apocalipse seja um livro que ele é impenetrado para nós. O que nós temos de ter em mente? Há diversas coisas no livro do Apocalipse que nós não estamos acostumados, mas que para as pessoas dos dias para quem ele foi escrito, as pessoas entendiam os símbolos que estavam sendo apresentados. Mas diante da dificuldade que há para nós hoje, que vivemos 2000 anos depois do que essas coisas foram escritas, do que está aqui, é que, veja, todos nós conseguimos ler, em meio às dificuldades que estão colocadas aqui, o que Deus está falando. Que no decorrer da história, houve sempre uma batalha entre o seu povo, a semente da mulher e a semente da serpente. E ele usa esse simbolismo para mostrar a mulher com 12 estrelas, e usa ali o dragão, e ele fala, olha, aquela antiga serpente, que foi dita lá em Gênesis 3,15, esse é o dragão. Então veja, isso é algo claro. Nós podemos não entender o simbolismo realizado com as 7 cabeças, ou precisamos estudar mais para vermos isso, ou os chifres que estão colocados, mas o que é claro, de que há uma batalha entre o reino das luzes e o reino das trevas. O que está claro também é que esta batalha é uma batalha que já foi vencida. E o que é revelado, que está claro para nós, que nós podemos entender, é que Deus, por meio da obra do seu Filho Jesus Cristo, e nós vemos que está aqui revelado em João, por meio de Miguel e dos seus anjos, venceram o dragão e os seus anjos. Outra verdade clara que nós temos é que hoje, Satanás ele não está mais diante da presença de Deus. Satanás não desfruta do privilégio do acesso à presença de Deus, como ele tinha dos dias de Jó. Então, aquilo que aconteceu com Jó, Satanás não tem mais do que nos acusar diante da presença de Deus. E qual que é a implicação clara para nós? É que nós devemos viver com a consciência livre diante da presença do Senhor, que não há nada, nenhuma condenação que cai sobre a nossa vida. Outra coisa clara que nós vemos aqui, o que ele está mostrando, é que Satanás ele foi derrotado, mas ele não está inativo no mundo. E ele mostra aqui o quê? Que a atitude de Satanás contra o povo de Deus, ele foi lançado sabendo que ele está derrotado, e que ele desceu com grande ira, e que ele vai atrás daqueles que têm os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Veja, muitos crentes vivem como se não existisse a realidade do mundo espiritual. Muitos crentes vivem, na verdade, como materialistas. O que significa isso? Materialista é alguém que acredita que a única coisa que existe é a matéria, e é aquilo que eu consigo observar com os meus sentidos. Ora, eu não vejo anjo, eu não vejo demônio, eu não vejo Satanás. Então, tem muitos crentes que vivem como se essa realidade espiritual, tanto dos anjos de Deus, quanto de Satanás e dos seus demônios, ela não existisse. Mas qual que é o perigo, qual que é o problema disso? É que nós estamos em meio a essa batalha. A vitória já foi conquistada por Cristo Jesus, mas quando nós estávamos estudando lá em Efésios, o que Paulo disse para os crentes? Ele falou para que os crentes, eles se vestissem da armadura de Deus. E quando nós estávamos olhando ali as armaduras, nós vemos ele fala sobre o escudo da fé, que empunhado vocês podem fazer o quê? Apagar os dardos inflamados do maligno. Veja, Paulo está dizendo em Efésios que o reino das trevas, que o maligno, ele lança seus dardos inflamados contra o povo de Deus. Veja, nós podemos não saber o que especificamente são os dardos inflamados, mas a gente sabe muito bem que se alguém desse uma flechada com fogo na ponta, ia ser alguma coisa que ia causar muito dano na gente.
E por isso que o escudo era utilizado. Mas quando eu vivo alheio diante desta realidade, eu me esqueço de que eu estou no mundo e que há um maligno que ele vai atrás do povo de Deus. E ele persegue não apenas o povo de Deus, com essa perseguição ferrenha que nós vemos, na destruição que é colocada em muitas igrejas, de pessoas que são mortas, mas também de uma maneira mais sutil. Uma maneira mais sutil que é fazendo com que os crentes se amoldem cada vez mais ao mundo. Bom, como não existe esta realidade espiritual, muitas pessoas vivem como se o mundo não estivesse no maligno. E quando eu vivo de uma maneira sem tomar em conta que o mundo jaz no maligno, quando eu ignoro isso, eu estou sendo ignorante quanto aos ardis de Satanás. Então, a gente vê muitas pessoas, se você olha o que é característico da nossa época, a nossa época ela é marcada por uma época que a gente pode chamar de um politicamente correto. Então, hoje, se você vem e apresenta alguma verdade objetiva clara da palavra de Deus, as pessoas não vão aceitar isso daí. Então, veja, no que diz respeito, vou pegar assim o que é mais esdrúxulo, aí mais fácil de ver, no que diz respeito à sexualidade, há tempos atrás, a nossa sociedade, ela era uma sociedade que era marcada por princípios éticos cristãos. Hoje em dia é comum as pessoas aceitarem o relacionamento homossexual como algo normal. E você vai encontrar pessoas dentro da igreja, olhando, poxa, mas é tão bonito, né? Será que aquela pessoa não ama aquela? Mas ele assim, ele não está atraindo com outro, ele está... Há crentes que tentam, muitas vezes, ver beleza onde nós deveríamos ver pecado. Então, nós acabamos vivendo, nos acostumando com o mundo, porque aquilo, quando você imagina, se o seu filho cresce assistindo programas na internet, em que a sensualidade está presente, que a violência está presente, e que, por exemplo, o homossexualismo está presente, qual que será a tendência natural dele? É que isso seja normal. Então, toda essa digressão, apenas para nós refletirmos que nós vivemos em um mundo em que Satanás, ele está furioso e ele investe contra o povo de Deus. E assusta bastante ainda, né? E assim, não deveria nos assustar... Não os cristãos. Isso. Né? Não deveria nos assustar pela realidade. Nós sabemos que servimos a um Deus que é vitorioso, Cristo ele está reinando, mas o que nós precisamos ter em mente é isso, é que nós neste mundo, nós estamos lutando contra o mal. Jesus Cristo já teve a vitória, mas Satanás aqui ele desceu com grande fúria. Então observe, estas coisas são verdades que nós podemos olhar aqui nessa palavra e falar, será que eu estou vivendo a minha vida tendo consciência de que Jesus Cristo, ele é o Senhor? Isso se reflete no meu dia a dia? Eu, dentro da minha vida, eu estou vivendo, levando em consideração que o mundo em que nós vivemos, ele tem mais coisas além daquilo que os nossos olhos podem ver, e que a realidade espiritual é uma verdade? Eu estou vivendo consciente de que o inimigo, como que Pedro apresenta Satanás? Como um leão que anda ao redor buscando o quê? Buscando a quem devorar. Então nós não podemos viver ignorantes dessa realidade. O que o livro do Apocalipse, aqui no capítulo 12, então nos capítulos 12, 13 e 14, depois se você ler o livro, ver que no capítulo 13 ele vai falar sobre a besta que emerge do mar. No próprio capítulo 13, ele vai falar sobre a besta que emerge da terra. Então, a João ele vai nos mostrar que Satanás, juntamente com o poder econômico e o poder religioso, realiza o seu domínio sobre o mundo. Mas o que Apocalipse 12 quer justamente mostrar para nós é disso, nós fazemos parte do lado vitorioso. E se nós fazemos parte do lado vitorioso, a nossa vida deve corresponder a essa realidade. Então nós devemos viver aqui na terra como pessoas que são súditas desse reino. Então pessoas que proclamam os valores do reino de Deus. Nós devemos viver nessa terra também cientes que o maligno tem investido contra nós. Então isso daí deveria nos fazer
ser mais zelosos com a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. É saber, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Outra coisa que observe, que nós não percebemos. Há 20 ou 30 anos atrás, as pessoas, para se divorciarem, quer cristãs ou quer não cristãs, as pessoas tinham receio disso. O próprio sistema legal dificultava o processo do divórcio. Agora hoje, em uma semana você está divorciado. É simples, é rápido você conseguir entrar no processo de divórcio. Mas cada vez mais, o que nós observamos dentro da igreja? Pessoas crentes se divorciando. E qual que é a justificativa que é dada para o divórcio? Então perceba a ação de Satanás. A mensagem que Satanás coloca para o mundo é, olha, você tem direito a buscar a sua felicidade. Olha, você lembra quando ele chegou para Eva? Ele colocou dúvida no coração de Eva se Deus era bom mesmo. Então ele colocou dúvida, porque ele disse, olha, ele não deixa vocês comerem, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão igual a ele. Então Satanás ali colocando dúvida na bondade de Deus. E agora veja, há muitos crentes que não se atentam para a ação do maligno e se separam pelo motivo do quê? Olha, não deu certo, a incompatibilidade de gênios, né, o que o pessoal fala. Você encontra essas diversas desculpas colocadas dentro disso, mas nenhuma justificativa bíblica para isso. Você nota também, cada vez mais, desde os adolescentes, indo para jovens, as pessoas não têm temor na maneira como elas lidam, por exemplo, com a sexualidade delas. Então, você vai encontrar pessoas que estão dentro da igreja, mas assim, que estão namorando, e tem um namoro em que não existe santidade alguma. Pessoas, às vezes, que estão namorando, ou seja, não tem nenhum compromisso real, que seria o casamento, e que mantêm relações sexuais e não vê problema nenhum. E veja, o que geralmente as pessoas colocam? Mas é dessa maneira que o mundo está vivendo. Então as pessoas não percebem de que nós estamos em um mundo e que o mundo ele tenta vender para nós o que seria uma imagem de uma boa vida. Só que a imagem da boa vida que é apresentada pelo mundo diz respeito unicamente às coisas que dão prazer aos nossos olhos, à soberba da vida, às coisas que dão prazer à carne, e quando menos nós percebemos, nós caímos naquilo que Paulo advertiu os crentes de Colossos. Ele fala, olha, cuidado, para que ninguém venha enredar vocês com filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Veja, a linguagem que Paulo está utilizando é uma linguagem de guerra, é uma linguagem de batalha. Então, tudo isso daqui para dizer que a batalha que aconteceu no reino espiritual, no que diz respeito à vitória de Deus em Cristo por meio da obra que realizou no Calvário e a destruição e a derrota colocada sobre o dragão, deveria ter implicações práticas da maneira como eu vivo a nossa vida. O problema é que às vezes a gente pega para o Apocalipse e a gente quer descobrir os detalhes mínimos dos símbolos, mas aquilo que está claro para nós a gente não presta atenção. E assim, o que está claro dentro disso daqui é que Jesus Cristo venceu o reino das trevas. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós temos um inimigo, e esse inimigo vai atrás do povo de Cristo com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a diferença deve saber o quê? Como que nós veremos a nossa vida diante dessa realidade? Irmã levantou a mão, daí depois... Pastor, eu estava aqui pensando, né? O problema é que quando a gente escuta a palavra guerra, a palavra furor, a gente imagina, pelo menos na minha cabeça, como uma coisa violenta, mas nem sempre é, né? Igual o senhor está falando, às vezes, e muitas vezes, a gente se deixa levar por uma coisa que parece boa, né? Por normalizar uma coisa que é errada, e
é o que está dizendo aqui, Satanás não tem mais nada a perder. Para ele, o que ele puder carregar é lucro. Então, ele não pode mais arrebatar a gente das mãos de Deus, mas ele pode fazer a gente viver em pecado, ele pode fazer a gente esquecer de como honrar a Deus, de como, sem querer, né, digamos assim, ser iludido, levado e viver uma vida que desagrada a Deus, por mais que isso não nos faça perder a salvação, mas vai fazer a gente pecar e a gente levar outros a pecar e a gente viver do jeito que não é para a gente viver, né? Então, às vezes, é isso que a gente não presta atenção. A gente se alerta com coisas maiores, mas as pequenas coisas a gente não se atenta. Um livro interessante, que vale a pena ler no sentido de uma ficção cristã que ela foi escrita, foi por um autor inglês, que é o C.S. Lewis. Vocês devem conhecer ele pelas Crônicas da Nárnia, teve o filme, né, ficou famoso, tudo. Mas o Lewis, ele tem um livro muito interessante, que em inglês é The Screwtape Letters. É as cartas do Screwtape, é o nome de um... Mas em português ficou com as cartas do diabo ao seu aprendiz. Então, esse livro é uma ficção na qual um demônio experiente, ele vai treinar o seu sobrinho, um demônio menor, sobre como ele deveria agir como os homens. Então, nesse livro, ele vai narrando de maneira fictícia quais são as estratégias que esse demônio utiliza, que ele ensina ali para o demônio menor, de como ele deveria agir. Em um dos trechos dessa história, ele coloca aqui, um dos propósitos nossos é fazer com que as pessoas não acreditem que nós existimos. Então, como que o diabo ele é retratado? Então, se você pegar, por exemplo, você vê assim, shows de artistas contemporâneos, né? Se você vai pegar o show da Katy Perry, ou o seu artista favorito americano que você perceber, como que o diabo é retratado? É de um jeito que dá medo? Não, é ridículo. Então você vê como que as pessoas se colocam, com um chifre vermelho, com um garfo na mão, e justamente neste livro do C.S. Lewis, ele coloca que, olha, o objetivo é fazer com que as pessoas achem que o diabo é essa coisa caricata mesmo, que é brincadeira, né? Uma coisa que você usa a fantasia do carnaval quando a pessoa que está no mundo, obviamente. Mas justamente isso que você está falando, que o inimigo busca fazer, às vezes ele ataca assim de maneira feroz, mas ele ataca também a igreja de Cristo de maneira sutil. E quando às vezes a gente menos percebe, nós estamos enredados e nem percebemos que fomos levados para o erro. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ver qualquer dia, olhe na internet, As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, é uma ficção onde esse tipo de coisa que a irmã colocou, ela é colocada. Levanta, tem ali também, Luciano. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, né? O senhor está falando a questão de Satanás, né? O que ele faz, quais são os propósitos dele sobre a vida dos cristãos e do povo em geral. Mas a questão minha é assim, tudo bem, ele tem poder, mas assim, tem muita gente que, eu falo de pessoas que eu conheço mesmo, que tudo que acontece na vida foi porque é o Satanás que fez. Satanás que mexeu com a cabeça de alguém, que deu a ideia, que provocou, enfim, a culpa é toda deles. E nós, seres humanos, aonde ficamos nisso? Nós não temos nossa parcela de culpa? Ou tudo vai porque tudo que acontece, que nós fazemos, é porque foi ele que nos incentivou? Uma das doutrinas centrais da fé reformada é a doutrina da soberania de Deus. E sempre quando nós estudamos sobre a soberania de Deus, junto com ela vem o entendimento da responsabilidade humana. Sobre exatamente isso que a senhora colocou, eu vi esses dias no Instagram, né? De uns filminhos colocados, que era o pessoal da agenda woke progressista, né? Então o pessoal da linha do aborto, das minorias, eles estavam ali reunidos para colocar os planos que eles tinham de implementar para os próximos anos, e daí caracterizado desse jeito ridículo, estava lá tipo como se fosse o diabo, né? E daí as coisas que as pessoas iam colocando, ele meio como que foi colocando, olha, isso daí não tem nada a ver comigo. Vocês acham que vocês foram um pouquinho distante disso. Então, as pessoas, muitas vezes,
na busca de se livrar da sua responsabilidade, diz que, não, mas isso foi culpa do diabo. E o que nós precisamos ter em mente? O ser humano, ele é responsável pelos seus atos. Então, quando você vê, né, a pessoa cometeu um crime hediondo, ou fez alguma barbárie com alguma criança, a tendência das pessoas é falarem o quê? Não, mas estava endemoniado, ou estava isso, ou estava aquilo outro. Quando a gente vai para o livro de Marcos, Jesus Cristo uma vez foi criticado pelos fariseus porque os discípulos deles não lavavam a mão antes de comer, haviam pegado a espiga lá e comeram, e Jesus Cristo diz, olha, o que contamina a pessoa não é aquilo que entra na sua boca, mas aquilo que sai do seu coração. E ali ele vem falando de onde provém homicídio, adultério e todos os pecados, provém do coração do homem. Então, nós sempre temos de ter em mente que nós somos responsáveis, e quando uma pessoa joga a culpa para Satanás, Satanás pode estar envolvido? Pode estar envolvido, mas nós somos agentes morais responsáveis que teremos de dar conta a Deus de todos os nossos atos. Então, em nada nós podemos chegar e colocar a culpa no maligno ou a culpa em Satanás, porque no final das contas, fomos nós que realizamos aquilo. Então, há de fato esse perigo que a irmã colocou, de pessoas que, se de um lado, existe a gente que negligencia que existe essa realidade, por outro, há pessoas que acham que tudo é o demônio, ou tudo é o diabo, e se esquecem o quê? Que muitas das dificuldades, ou muitos dos problemas que nós vivenciamos, eles são frutos unicamente do nosso coração pecaminoso, do nosso coração decaído. Só mais uma aqui, a irmã levantou a mão. Eu poderia deixar mais, mas já se passou 1 hora. Mas se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Tem essa questão que eles também culpam Satanás, colocam a culpa nele, mas eles também culpam a Deus. Eles falam o seguinte, onde estava Deus quando isso aconteceu? Que não evitou que isso acontecesse. Eles também culpam o Senhor por isso. Sim, e ainda mais dentro da nossa tradição, você pode encontrar às vezes pessoas colocando, olha, Deus não predestinou todas as coisas, né? Então, se eu pegar um exemplo aqui exagerado, olha, se eu casei com uma pessoa, se eu estou namorando com uma pessoa que não é crente, eu casei com ela, é porque era a vontade de Deus e não tinha como ser diferente. Não. Quando a gente olha nas Escrituras, Deus ele sempre deixa claro o caminho de bênção e o caminho de juízo. E nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. É aquilo, a nossa grande escolha, né, que na verdade é a escolha de Deus, nós temos, de uma vez que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, em responder com fé. Nós temos de nos arrepender. Deus não vai se arrepender no nosso lugar. Então, nós precisamos ter em mente justamente isso. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos que nós cometemos. Então, não podemos culpar nem a Deus e muito menos Satanás também. Sim, que fazem, e a aprovação, ela faz parte da vida do cristão, a disciplina faz parte da vida do cristão, mas eu não posso culpar a Deus pelos meus erros. Então, se eu estou preso, ou se eu fiz isso, não, é porque Deus quis assim, não. O que Deus quer, Ele revela claramente na palavra dele. E nós muitas vezes sofremos as consequências pelas nossas escolhas erradas.